Bom, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade na nossa matéria, na nossa disciplina sobre microcontroladores, ok? Mas antes disso, vamos fazer um breve review do que foi falado na nossa última aula, na nossa primeira aula. A gente aprendeu que os microcontroladores são basicamente o cérebro da automação das máquinas para que elas processem informações de entradas, as quais nós iremos, como programadores, configurar esses microcontroladores e setá-los, configurá-los, para que ele possa aí enviar comandos para os atuadores, que são aí os motores, são lâmpadas, por exemplo, de iluminação e coisas do tipo, correto? Então basicamente é isso. Os microcontroladores, são aí o cérebro da automação que vão receber informação do sensoriamento, o qual pode ser também programável, e aí vai processar essas informações e vai entregar aí para nós, para os atuadores, para atuação, o que foi pré-programado para que eles enviem aí para acionamento de motores e atividades automatizadas em geral. Perfeito? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, tá? Bom, a gente vai ter aí os nossos microcontroladores, são microchips bem pequenos, tá? Eles podem ter diversos tamanhos. Okay? Aqui ele está numa projeção maximizada, com um zoom ampliado aí, para que vocês possam ver mais ou menos como que no detalhamento aí um microchip, E aí esse microcontrolador ele vai ser constituído de portas lógicas, de circuitos lógicos, de um sistema lógico completo, portas lógicas OR, AND, XNOR, conforme nós aprendemos em eletrônica digital, tá? Então, esses microcontroladores eles vão ter aí um processamento, tá? um armazenamento de dados de ordem digital, ok, gente? Na ordem dos bits, nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje, beleza? E basicamente é isso, eles são pequenos CIs, que são circuitos integrados, onde eles fazem tem o seu comportamento aí desenvolvido por sistemas digitais, tá? Essas perninhas, conforme vocês podem ver aí, que ele parece uma aranhazinha, uma lacraiazinha, uma centopeia, E essas perninhas são aí entradas, saídas, São portas em geral, ok, também, que você consegue aí conectar numa placa maior para que você consiga utilizar bornes de plug, entre outras características que a gente também vai ver hoje, ok, ou nas futuras aulas. Bom, outra observação importante é que os microcontroladores eles têm, pessoal, tamanhos diferentes, porque eles podem ser aplicados em aparelhos, em equipamentos, em cenários diferentes. Por exemplo, a necessidade de um microcontrolador no celular, no smartphone, a necessidade de tamanho dele é muito grande, de um tamanho que ele seja pequeno, Daí a ideia também da nanotecnologia, Então a gente precisa de um microcontrolador pequeno para que dentro da placa, placa-mãe do nosso celular, ele consiga ocupar o mínimo de espaço possível, correto? Para que os componentes também sejam acoplados, E para que o nosso equipamento ele tenha um tamanho acessível para o nosso uso diário. Agora, diferentemente de por exemplo, um microcontrolador colocado em um navio, essa necessidade do tamanho não é muito aparente quanto de um aparelho como esse, um smartphone. Então, a aplicação desse microcontrolador que vai dizer aí com relação ao tamanho dele e também a quantidade de microcontroladores que precisarão ser usadas, Às vezes você precisa, a aplicação é para apenas 1, 2, 3 microcontroladores, mas só que você precisa de um microcontrolador com mais capacidade, então a tendência é que ele seja um pouco maior também. Então tem que ser balanceado essa questão aí da utilidade com também a capacidade de desenvolvimento desse microcontrolador. A tendência é que quanto mais esperto, quanto mais
quanto mais rápido for o seu processamento, armazenamento de memória, por exemplo, a tendência é que maior seja esse microcontrolador. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho mais, relembrar aqui os objetivos, né? Bom, o objetivo de um microcontrolador é fazer do seu uso um facilitador da automatização de equipamentos. Objetivo básico. Auxílio também no programa na eficiência energética, aplicando aí para a nossa realidade, que é a realidade da eletricidade, né, gente? E diminuir também o custeio de equipamentos, tá? Aplicações básicas aí, né? Praticamente todos os dispositivos eletrônicos digitais. Centrais de alarme, teclados de computador, monitores, discos rígidos de computador, relógios de pulso, máquinas de lavar, forno de micro-ondas, telefones, rádios, televisores, automóveis, aviões, impressoras, marca-passos, calculadoras, entre outros. Bom, pessoal, vimos também uma aplicação básica, né, de microcontroladores, por exemplo, aí no automóvel, né, onde a gente tem um monte de sensores. E para a gente relembrar, sensores são o que, gente? Os sensores, eles são a janela, a porta de entrada para que a informação ela chegue no microcontrolador, tá? Que é o cérebro. É como se fosse o nosso corpo humano, né? A gente tem aí os sensores naturais, que são os olhos, que são sensores visuais. A gente tem a pele, que são sensores de temperatura, por exemplo, sensor de tato, de rugosidade, né? Então, o que acontece? Quando a gente está num local escuro, né, os nossos olhos eles identificam isso e mandam um comando para o nosso cérebro, que seria nas máquinas o microcontrolador, tá? E aí a gente processa essa informação na nossa mente e a gente entende que está escuro, né? E a partir disso o nosso cérebro também vai aí processar, enviar informações, vai processar o melhor a se fazer nessa situação de escuridão, né? E vai enviar essas informações para os nossos atuadores, que são os nossos braços, nossas pernas, né? O nosso movimento em geral, né? Que aí vai enviar o comando para ligar o interruptor da lâmpada, por exemplo, pegar a lanterna, né? Atuações que vão remediar essa situação crítica que seria a escuridão. Correto? E, por exemplo, numa máquina a gente tem um sensor aí térmico, né? Que aí vai detectar sobre temperaturas, né? E aí vai enviar para o microcontrolador essa informação, o qual vai apenas notificar, né? Através de um visor digital aí, que a temperatura ela está acima do normal, ou apenas sinalização no sinal vermelho, enviando um sinal vermelho, né? Ou vai também enviar aí um comando, né? Para atuação em si, para que essa situação ruim, né? Essa situação anormal seja controlada. No caso, por exemplo, de um ar-condicionado, quando ele detecta, quando o seu termômetro ele detecta uma temperatura acima da qual ele está setado, né? Ou seja, uma temperatura mais quente da qual ele está setado, o que vai ocorrer, pessoal? O microcontrolador vai enviar um comando para o compressor desse ar-condicionado começar a trabalhar e enviar ar mais gelado para que aquele ambiente seja resfriado e a temperatura detectada pelo sensor seja aí o que, gente? Igualada com a temperatura, né, com a temperatura máxima aí desse microcontrolador, correto? Ou até menos, perfeito? Então a ideia básica é essa, o sensoriamento aí de uma maneira geral, de uma maneira básica para se conceituar, é o que, gente? É a porta de entrada, é a janela de entrada para que a informação externa ela chegue para o microcontrolador, tá bom? Alguma dúvida nisso? Tranquilo. Tranquilo, né? Bom, os microcontroladores, pessoal, eles também eles podem ser utilizados como controles de processos, tá? Isso no ambiente industrial, que é um ambiente onde profissionalmente aí o eletrotécnico vai ter mais familiaridade. Que é aí em controladores de processos, sensores inteligentes, inversores, software starters,
interfaces, homem-máquina, tá? Controladores lógicos programáveis, balança de precisão, indicadores digitais, entre outras N aplicações onde o microcontrolador pode ser visto aí na indústria. Como, por exemplo, né, gente, aí, na própria iluminação, né, você pode ter um sensor de iluminação e aí esse microcontrolador ele pode mandar aí, sim, uma informação para que as lâmpadas sejam acendidas ou desligadas, por exemplo, né? E até mesmo no âmbito residencial, né? A gente pode remotamente, através de um microcontrolador, enviar comandos para que a iluminação da nossa residência possa ser acendida, apagada, o motor da bomba possa ser acionado, né? E por aí vai, né? Esse assunto sobre bomba é interessante também, que você pode ter aí o nível da caixa d'água controlado através de um microcontrolador, o qual vai observar o nível mínimo que for setado para ele e vai permitir assim que a água chegue, entre ou não. Perfeito? Vocês conseguem vislumbrar isso, gente? Ou está muito abstrato? Não, para mim não. Você não consegue enxergar, Cristiano? Não, sim, consigo. Ah, consegue. Tranquilo. Beleza, que bom, cara. Que bom que vocês conseguem enxergar legal. Beleza. Então, pessoal, só um instantinho, pessoal. Oi, pessoal, desculpa, dando continuidade aqui. Aí no âmbito industrial fica muito mais fácil de vocês conseguirem ver as aplicações dos microcontroladores, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida quanto a essas questões que a gente tem falado, essas exemplificações, por favor, podem perguntar a todo momento, tá? Vai ficar bem mais fácil para ir, se a gente conseguir ter essa troca. Eu sei que para o universo do eletrotécnico, essa disciplina de microcontrolador pode ser um pouco abstrata na aplicação, só que conforme a tecnologia está evoluindo, gente, a parte automatizada vai ser essencial para que vocês consigam aí dialogar também aí junto a essa tecnologia. E o microcontrolador vai passar por esse desenvolvimento da tecnologia. Perfeito? Então é de suma importância que vocês... Oi. Cláudio. Oi, Cláudio, pode falar. Rafael, o que acontece? Eu trabalho com ar-condicionado, né? Então nós temos as placas de ar-condicionado. Sim. E alguns tipos de ar-condicionado, ele tem um chamado autodiagnóstico. Sim, sim. O autodiagnóstico, então ele sinaliza, né, tem uma tabela, quantas piscadas, quantos pulsos, aí para você direcionar. E tem um defeito que se chama assim, defeito de EPROM. Eu ouvi você falar alguma coisa sobre EPROM. O que seria EPROM dentro da placa? EPROM tem a ver com o armazenamento aí de informação, tá? Com a memória do microcontrolador, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, então tem a ver com essa questão da memória dele, tá bom? Beleza? Beleza. Você pode voltar no slide anterior? Posso sim. O que é soft starters? Isso, software starters, pessoal, são aí acionadores inteligentes, tá bom? O próprio nome diz, né, aí, né, starter acionador, né, ou religador ou ligador, tá bom? Esperto, inteligente, tá? São, por exemplo, chaves, né, que são acionadas ou desacionadas aí mediante a uma intempérie, a uma anormalidade do sistema, tá bom? Que são aí que utilizam essa tecnologia de microcontroladores para acionar ou desacionar um circuito, correto? Quando eu falo chaves elétricas, tá, gente? Ok. Correto? De comutação elétrica, de acionamento ou desligamento aí automático. Consegue compreender, Luciano? Ok. Beleza. Alguma pergunta a mais, pessoal? Podem perguntar à vontade, tá? Professor, o que seria homem-máquina? Na verdade, seria a interface homem-máquina. O que acontece? Deixa eu te falar aí como é que era antigamente. Antigamente, por exemplo,
Calma aí, deixa eu ajudar melhor. Por exemplo, aí, a relação homem-máquina que o nosso amigo ele falou aí do ar-condicionado, tá? Essa que o Luiz ele comentou. Essa parte da relação homem-máquina é o que, pessoal? É como a máquina ela vai se comunicar com o homem e o homem com a máquina. É provável que lá no local do trabalho do Luiz, onde existam vários ar-condicionados, existam aí uma tela, né? Um monitor onde esses erros possam aparecer que em ocorrência aí de algum problema, né, na parte elétrica ou nos ar-condicionados. Então, essa interface, por exemplo, de aparecer numa tela e você conseguir corrigir tocando nessa tela com touchscreen, por exemplo, é uma interface homem-máquina. Tá? E o microcontrolador ele auxilia, ele colabora nesse tipo de interface tecnológica. Tá bom? O touchscreen, por exemplo, no seu celular é uma relação facilitada homem-máquina. Antigamente você tinha que pressionar o botão. Hoje em dia é muito mais facilitado. Você consegue tocar na própria tela do seu celular, né? E ter uma interação homem-máquina muito mais fácil. Compreendeu, Cristiano? Isso, muito obrigado pela explicação. Por nada. Se tiver alguma dúvida, ou se não entendeu, eu explico de novo. Tá bom, gente? Vamos perguntar mesmo. Bom, pessoal, visto aí, tiradas essas dúvidas, tá? Repetindo os principais fabricantes que a gente tem no mercado, a gente vai rever isso ainda nessa aula ainda, que a gente tem aí o PIC, né, da família do microchip, o Atmel, da própria família da Atmel, e o Intel MCS, fabricado pela própria Intel, correto? Bom, a gente viu aqui a exposição básica aqui de um microcontrolador, o que ele é composto e que ele tem aqui uma unidade central de processamento, que é o seu processador, onde a parte aritmética, né, é efetuada, correto? Onde as dependências, a parte lógica do microcontrolador é realizada ali, tá bom? E aí sim são enviadas informações para outros locais. Tá bom? Como, por exemplo, ela aciona a memória RAM, a memória EPROM, tá vendo? Aí, Luiz, a memória EPROM, conforme a gente tinha comentado antes, tá? Ele aciona a memória EPROM, por exemplo, ou a memória flash, e recebe também informações aqui, ó, da entrada, né, do microcontrolador, e também envia aí respostas para saída, por exemplo, né, que são aí os atuadores, tá bom, pessoal? Isso aqui tudo constitui um microcontrolador, tá bom? Programação, porta, conversor. E aqui a gente deu um exemplo de um microcontrolador clássico, que é da marca Arduino, né? A gente tem aqui, na verdade, o microcontrolador é todo esse componente, porém também nós chamamos aqui o CI dele, né? O cerne dele de microcontrolador, que é essa plaquinha aqui, onde vai ter tudo aquilo que a gente viu aqui anteriormente, porta serial, conversor, CPU, ok? Então, aqui é um exemplo da Atmel, aqui é as portas de entrada, de saída, tá bom? Aqui a gente tem porta serial para programá-la. Vocês verão tudo isso na prática, tá, gente? Vocês vão aprender a fazer comandos também. A gente vai, na parte prática, todo esse conhecimento teórico que eu tenho me preocupado em trazer para os senhores vai ser muito bem aí absorvido, porque vocês vão poder praticar e entender tudo isso que a gente tem que falar, ok? Mas antes eu queria falar também um pouco mais nessa aula de hoje sobre a evolução do microcontrolador, para vocês entenderem de onde isso partiu e até mesmo para onde isso vai apontar, tá bom? Porque a tecnologia é algo que tem crescido e sido desenvolvida de maneira muito constante e muito rápida, tá? E quando eu falo de tecnologia eu me refiro diretamente à nanotecnologia, ok, gente? Bom, na década de 70, surgiram os primeiros microcomputadores encapsulados num chip, que mais tarde seria chamado de microcontrolador. Tá? Empresas como a Freescale, né, o HCS08, a Atmel, né, o AVR, o Intel 8051, o Microchip, que tem aí os conhecidíssimos PICs, tá? O Nacional, que é o COP 8, o Zilog, o Z8, entre outros, tem uma forte concorrência na inovação e na produção de dispositivos microcontroladores.
tá? A competição ocorre em questão como a capacidade de migração de bit, velocidade, variedade de periféricos de baixo consumo e entre outras questões. Tá? Essa corrida aí, vocês perceberam que existiram vários fabricantes, ok? E a disputa entre eles girava em torno aí da capacidade de migração de bit, né, que tem a ver com a memória, tá, dos registradores e a memória do microcontrolador, correto? A velocidade de processamento dele, tá? E a variedade de periféricos, né, de baixo consumo. Bom, capacidade de bits. Tá? Os microcontroladores cresceram ao lado dos microprocessadores. Não confundam, gente, microcontrolador e microprocessador. Tá? O microcontrolador ali ele vai ser basicamente um carro, tá? E o microprocessador vai ser o motor desse carro, correto? Então o que acontece? Todo carro precisa de um motor para andar, exato. E esse microprocessador nesse microprocessador serão processadas as informações a qual permitirão que esse carro, ou seja, o microcontrolador, né, envie comandos para atuação, perfeito? Que seria aí os motores, que seria aí, por exemplo, bombas, né, iluminação, conforme a gente já tinha falado. Okay? Mas vamos voltar aqui para os nossos bits. Tá? Os microcontroladores cresceram ao lado dos microprocessadores e assim tem sido desenvolvido em 8, 16 e até 32 bits. Beleza? Bom, tecnologia de programação, gente. Inicialmente, o programa era gravado em ROM, né? Memória ROM pelo fabricante. Havia a desvantagem no grande volume de produção para justificar a sua produção a partir do ponto de vista econômico. Okay? Depois tem as versões OTPs, né? One Time Programmable, de muito baixo custo. E a programação é feita pelo usuário, tá? Mas também só pode ser feita uma vez, né? Só para a gente relembrar aquela coisa que a gente, não sei se vocês lembram aí do CD-ROM, né? Que era aquele CD que a gente comprava antes dos DVDs, né? Na própria papelaria, que tinham joguinhos, vídeos, né? E esses CDs, eles já vinham, o nome ROM vem dessa ideia de memória já programada de fábrica. Né? Tanto é que os nossos computadores eles têm basicamente dois tipos de memória ROM e memória RAM. Né? A memória ROM é a memória já configurada de fábrica, conforme a gente pode ver aí na fabricação dos antigos microcontroladores que só tinham essa configuração de fábrica. Mas conforme essa tecnologia foi passando, né, gente, apareceram aí as memórias RAMs, né, RAM, né, que são memórias que você pode editar, você pode acrescentar, você pode editar aí informações, tá bom? Então fica aí já uma diferença básica entre memória ROM e memória RAM, ok? Bom, tecnologia de programação, vamos lá. Bom, surgiu depois de uma programação alternativa em EPROM, aí Luiz, EPROM mais uma vez. A grande desvantagem, deixa eu repetir aqui, ó. Tecnologia de programação. Surgiu depois uma programação alternativa em EPROM. A grande desvantagem é o apagamento de dados das lâmpadas de luz UV, né? Que UV vem de ultravioleta. A tecnologia acima é reforçada pela EEPROM, que permite a gravação e apagamento de dados eletricamente, tá? Mas a custa da velocidade de processamento, correto? Então o que acontece? Essa memória EEPROM, ela é uma memória aí que ela permite aí ser gravada, né, e apagada por dados elétricos em si, tá bom? A particularidade dessa memória EEPROM é isso, é essa, tá bom? Bom, finalmente temos a tecnologia Flash,
com baixo custo, velocidade e facilidade de manuseio na programação. Tá? A vantagem de ser possível reprogramar milhares de vezes, até mais que a própria EEPROM. Então, a memória do tipo flash ela veio aí para ser uma memória melhorada comparada à memória EEPROM. Tá bom? Bom, pessoal, a velocidade. Falamos sobre memória, né? Memória ROM, memória EEPROM, memória EEPROM, memória flash. Observamos a diferença entre elas, tá? Bom, ao contrário agora vamos falar sobre velocidade, tá, gente? Ao contrário dos microprocessadores, o objetivo fundamental de um microcontrolador não é executar as operações em velocidades de centenas de megahertz. Não é, tá? O interessante é a de executar as operações na velocidade máxima com mais baixo consumo de energia a um custo razoável, tá? A responsabilidade de alta velocidade de processamento, gente, aí na ordem do megahertz, por exemplo, é do microprocessador. O microcontrolador ele não tem que ter essa capacidade toda, tá bom? Até porque quanto mais velocidade, né, você tiver impor, mais gasto vai ser aí para a compra desse equipamento, né, mais energia vai ser gasta também, ok? Bom, vou falar um pouquinho mais sobre memória, tá, gente? Aqui, ó, mais uma vez, né? Como o código é o fator determinante no desenvolvimento do microcontrolador, a quantidade de memória disponível se torna um fator importante na escolha da máquina, tá? Então, o que acontece, gente? Como assim código, gente? Isso aí é o código de programação, tá? Esse código de programação, ele tem uma quantidade de linhas de limite, né? Então, todo mundo sabe aí, vocês já fizeram programação, né? Que a programação é o que, gente? É um comando que o ser humano ele vai enviar para a máquina, né? Através de um microcontrolador para que a máquina execute uma dada função, tá? Isso aí na informática, na automação, tá, gente? A ideia é a mesma, perfeito? Porém, o que acontece? Cada microcontrolador ele tem uma limitação de linhas de código, tá, gente? E essa limitação é dada pela memória desse microcontrolador. Ou seja, quanto maior for a memória desse microcontrolador, vai ser o quê? Estou falando memória de armazenamento, tá, gente? O que vai acontecer, gente? Mais linhas de programação você pode imputar, você pode configurar nesse microcontrolador. Então ele pode, sim, ele pode, logicamente, desempenhar mais papéis aí, né? Conforme ele tiver mais memória, ou seja, for possível serem escritas mais linhas de comando nele, correto? É claro que assim, gente, essa questão de linhas de comando e mais comandos por ter mais linhas de comando é um pouco relativa, porque depende da maneira com que o programador ele vai realizar os comandos. Existem comandos que você pode fazer aí, de repente, em 2 linhas, e existem, de repente, uma outra forma, um mesmo comando que você vai precisar de 4 linhas. Então aí vai do nível da programação realizada aí no microcontrolador, tá bom? Mas a ideia basicamente é essa: mais memória, mais linhas disponíveis de comandos podem ser aí, programados no microcontrolador. Perfeito? Vamos aqui para o nosso segundo tópico. Normalmente, os sistemas suportados por um microcontrolador não existe grandes quantidades de memória para códigos e dados, tá? Que seria aqui a nossa flash RAM, tá? Lembrando aí, memória RAM é memória editável, tá, gente? Vamos lembrar sempre disso. Para código de até 1 MB e para dados até 128 KB. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os periféricos de um microcontrolador, gente. Os microcontroladores normalmente são classificados em famílias, dependendo da aplicação a que se destinam, tá bom? A partir da aplicação que a família de microcontroladores se destina, um conjunto de periférico específico é escolhido integrado a um determinado microprocessador, tá bom?
Então, aí esse microcontrolador ele pode ser configurado para o tipo de aplicação dele. Tá? Então, algumas aplicações vão usar, vai ter uma configuração de periféricos. Periféricos são portas de entrada, portas de saída, por exemplo. Tá bom, gente? Então, cada microcontrolador ele vai ser aí feito, né, de acordo com o gosto, com a aplicação que vai ser utilizada aí por esse microcontrolador. Ok? Bom, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de periférico para que vocês compreendam melhor o que eu estou falando. Tá? A gente tem aí periféricos temporizadores, né? A gente tem, por exemplo, aí o PWM, tá bom? Que é o nosso modulador de pulso. Ele pega, por exemplo, um sinal contínuo e modula para ficar bem próximo do sinal alternado, tá bom? A gente tem aí os nossos outputs compare e os inputs capture também, tá? A gente vai ter aqui outros periféricos como o conversor analógico digital, que vai também fazer essa inversão de sinal, né? Vai pegar um sinal, por exemplo, analógico e vai retificar, tornando... deixa eu explicar melhor isso. É um conversor analógico digital, ele vai pegar um sinal analógico e torná-lo digital, né? O sinal digital, nós aprendemos também eletrônica digital, que vai variar como, gente, entre 0 e 1, ou praticamente falando em high e low, tá bom? Você pode também utilizar esse sinal como tensão, né? E aí você pode variá-lo, por exemplo, de 0 para low, né? E 5 volts para high, tá bom? E esse sinal digital, ele não vai ter meio termo, ele vai ter apenas essas duas formas de pulso, tá? Ou 0 ou 5 volts, se for no caso da tensão. Ou seja, sempre high ou low, correto? Agora, os sinais analógicos não, são sinais que vão ter maior variação aí de sinal, beleza? Então, se ele for variar entre 0 e 5 volts, ele vai ter 0, 1 volt, 2, 3, 4,5 volts, 5 volts, até 5 volts. Aí por aí vai, tá bom? Diferença básica aí de analógico digital. Bom, outros periféricos como entradas e saídas, né, de propósito geral. Como assim? Você vai ter, por exemplo, você pode colocar um sensor na entrada para o quê? Permitir que a entrada de informações entre no seu microcontrolador, e saída, que seria a saída, por exemplo, para atuação, a saída para o acionamento aí de uma contatora, né, de uma software starter, né, para que aí haja uma atuação no sistema o qual esse microcontrolador ele foi instalado, tá bom? Relógio em tempo real, a gente tem aí como periférico, a gente tem aí também sistemas de proteção de fluxo de programa, tá? O WDT, o COP, a gente tem portas de comunicação assíncrona, tá bom? E a gente também tem porta de comunicação síncrona, ok? A gente vai ter também como periférico o USB, né? Universal Serial Bus. A gente vai ter também aí portas de depuração, tá? Deixa eu ver mais um pouco mais de... E a gente tem também aí, pessoal, como exemplo, os periféricos especiais, tá? Controladores Ethernet, geração de criptografia, geração de números aleatórios ou geração e verificação de código de redundância cíclica, tá? O CRC, né? Aí tem até uma observaçãozinha aqui, ó. O CRC é calculado e anexado à informação a transmitir ou armazenar e verificado após a recepção ou acesso para confirmar se não ocorreram alteração. Outro tipo de periférico especial, gente, é o tratamento de aritmética, tá bom? E o controle de acesso direto da memória. Beleza? Eu estou aprofundando alguns detalhes para teor de conhecimento, ok? Mas para a gente ter uma visão geral do que é um microcontrolador, qual é o nível de tecnologia dele, o que faz com que esse equipamento tão pequenininho muitas vezes, mas tão rico em possibilidades, né? O que faz com que ele seja aí esse grande sucesso que ele é,
e por que ele tem uma aplicabilidade tão versátil. Então, esses periféricos aí, eles também dizem respeito sobre isso, tá, gente? Bom, outra parte fundamental dos microcontroladores é a linguagem de programação, pessoal. Tá? As línguas mais populares para a programação de microcontroladores são o Assembly, tá? É a linguagem nativa que tem uma abordagem direta de seu núcleo. Tá? É muito importante conhecer mesmo com o melhor compilador em outras linguagens, pois possibilita desenvolver códigos com melhor eficiência, ou seja, mais rápido, melhor utilização dos recursos e menor consumo. Tá? Bom, a gente vai ter aí, gente, também, só um instantinho. Bom, uma curiosidade interessante, gente, é que aí existem aí aplicativos que permitem a mistura da linguagem Assembly com outras linguagens de alto nível, tá? Dando ao usuário a possibilidade de códigos otimizados. O Assembly é um tipo só de vários tipos de linguagem de programação que a gente pode ter, tá? Aí a gente tem, por exemplo, uma linguagem que é usada no Arduino, tá? O Arduino ele tem uma linguagem própria dele, mas com base em C, C++, tá? Então é uma linguagem aí que nas nossas aulas práticas a gente vai utilizar, tá, gente? Que é por excelência a linguagem da engenharia, por causa da sua estrutura, tá? Portabilidade e reutilização de recursos de processamento. Os compiladores dessa linguagem estão cada vez mais otimizadas. Aí aquela observação novamente do Assembly, né? Que muitos aplicativos permitem a mistura de linguagem do Assembly, né, com outras linguagens de alto nível, dando ao usuário a possibilidade de códigos otimizados. Tá? Pessoal, deixa eu abrir um parêntese aqui. O que seria linguagem de alto nível e baixo nível? Quem lembra aí? Ninguém lembra, gente? A gente aprendeu isso na nossa primeira aula, né? Bom, linguagem de alto nível, pessoal, é a linguagem que é mais próxima do ser humano, né? Que são as linguagens de programação mais conhecidas conforme a gente aprendeu, que é o Delphi, o C++, o Assembly, né? O Fortran, o antigo Fortran, tá? Agora, as linguagens de baixo nível são linguagens, pessoal, mais próximas da máquina, né? Lá, correto? Tanto que o microcontrolador, entre as suas N funções, uma delas é fazer essa compilação da linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, beleza? Para que a máquina entenda, receba essa informação. Programar em baixo nível é bem complexo, pessoal, porque cada máquina vai ter aí a sua linguagem de programação própria, entendeu? E um dos papéis do microcontrolador é exatamente isso, é ser o tradutor dessa linguagem de alto nível que a gente programa através do C, por exemplo, né? Para converter aí, para traduzir essas informações para a linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina. Todo mundo conseguiu compreender esse conceito? Beleza. Ótimo, excelente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o futuro aí dessa tecnologia, tá? Dos microcontroladores, tá? A evolução dos microcontroladores é ligada à evolução dos microprocessadores, né? A gente aprendeu que o microcontrolador ele vai ter um microprocessador, onde aí as operações aritméticas serão realizadas, tá? Então, o desenvolvimento dos microcontroladores apontam diretamente para o desenvolvimento aí dos microprocessadores. E como é que esses microprocessadores evoluem, tá, gente? Através da velocidade de execução, tá? Baixo consumo de energia, um elevado grau de miniaturização, correto? Que seria o quê? A ideia do nano, né? A diminuição do seu tamanho físico. Aumento da capacidade de manipulação de dados e a capacidade de dispositivos de memória e periféricos, tá?
O futuro prevê uma migração acelerada de máquinas de 8 e 16 bits para 32 bits e superior. Ok? O fator preponderante é o fenômeno de mercado, o que provoca a queda de preço da necessidade em bit. Né? O fator preponderante aí deixa eu repetir essa parte que é interessante, tá? O fator preponderante é o fenômeno do mercado, o que provoca a queda do preço da capacidade do bit. Então, quanto mais bits aí tiver um microprocessador, né? Isso aí, exatamente, microprocessador, mais caro vai ser esse microprocessador. Bom, gente, principais características aí do nosso microcontrolador, tá? Vamos lá. Bom, principais características de um microcontrolador, gente, memória e periféricos integrados no chip. Qual chip? Aquele chipzinho pequenininho, tá? Parece uma centopeia com várias perninhas. Bom, bus de endereços estreitos, só permitindo o gerenciamento de pequena quantidade de memória. Tratamento de poucos formatos de dados, tipicamente com 8 ou 16 bits. A ausência de coprocessador e com unidade aritmética e lógica limitada. Limitado modos de endereçamento, né? Ou seja, tratamento ineficiente de funções de linguagem de alto nível. Baixo custo, baixo consumo e pequena área de silício. Olha o silício aparecendo aí, gente, né? Que é um material semicondutor, tá? Repetindo aí, só para a gente relembrar mais uma vez, os fabricantes mais conhecidos, né? A gente tem a Microchip, o Atmel, o Freescale, né? Que é o da Intel, correto? Bom, pessoal, eu quero dar para vocês aí mais uma endossada sobre o microprocessador, tá? O que seria aí um microprocessador, gente? O microprocessador, também chamado de processador, é basicamente um circuito integrado, ou seja, um CI, que realiza as funções de cálculo e tomadas de decisão, tá, gente? Ele é um cérebro eletrônico em um único chip. Pois bem, qual a diferença? Já até falei para vocês isso, tá? Mas vamos endossar isso um pouco mais. Qual a diferença de um microcontrolador e um microprocessador, tá? O microprocessador é um circuito integrado responsável pelo processamento de dados como uma unidade lógica e aritmética. Daí o próprio nome, né, gente? CPU, né? Que vem de... o CPU, ele vem aí de unidade de processamento central, tá? Com diversos registradores especiais, mas precisa receber ordens externas e ter outros componentes externos para funcionar, né? O microcontrolador, gente, é um microprocessador, memória RAM, memória ROM, temporizadores, contadores, porta serial, conversores, porta on-off, né? Ou portas digitais também, e um só circuito integrados, ou seja, um microcomputador de um só chip. Então, pessoal, o que acontece? O microcontrolador, ele é um carro, repetindo aí essa analogia, e o microprocessador, ele vai ser aí o motor desse carro,
Tá? Porém, esse carro ele não vai ter só um microprocessador dentro dele. Ele vai ter aí, por exemplo, as portas exatamente, né, dos carros, que são aí os periféricos de entrada, de saída, por exemplo. Né? E por aí vai, entre outros periféricos, vai ter memória, vai ter outras coisas. Perfeito, gente? Então acredito aí que vocês tenham conseguido entender, ter uma ideia geral do que seria um microcontrolador, tá? E também aí, em contraponto, né, qual é a diferença do microcontrolador e do microprocessador? Que são, embora tenham nomes até parecidos, né, que possam confundir aí no dia a dia de vocês, mas têm papéis distintos, tá? E são muito importantes também nessa ideia de tecnologia que a gente tem conversado, correto? Vocês conseguem compreender qual é essa real diferença entre os dois, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Tá? Podem perguntar sem problema algum. Ok? Bom, gente, a gente... Essa é a essa aula que a gente tem para hoje, ok? Preparei para gente ter hoje, como a nossa segunda aula, tá bom? A gente ainda está no início desse assunto, a gente está aí, a gente teve a nossa primeira aula, que foi uma aula introdutória, tá? Hoje a gente compreendeu um pouquinho mais sobre a essência do microcontrolador, dos seus componentes, a particularidade de cada um dos seus componentes, tá? A gente falou sobre entrada, processamento e saída, tá? E aí a gente tem amadurecido esses conhecimentos tão importantes para que vocês, na hora que a gente chegar no laboratório, na hora que a gente for praticar, vocês conseguirem tirar de letra e especialmente, né, que é o cerne da nossa disciplina de microcontroladores, entender o papel, né, e a abrangência, a versatilidade desse equipamento tecnologicamente tão importante aí para a área da eletrotécnica, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora ou podem também, pelos nossos outros veículos de comunicação, me perguntarem também. Ok, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham uma boa terça-feira, uma boa semana e fiquem com Deus. Ok.